Em março de 1940, pouco antes da invasão alemã da França, Hitler decidiu formar uma unidade de combate diferente das demais. Ela seria composta de caçadores ilegais e soldados condenados, todos comandados por um militar linha dura. A ideia é que essas pessoas, em sua maioria, caçadores que ganhavam a vida se embrenhando nas florestas e cuja pontaria era reconhecida, fariam diferença em combate. Eles seriam atiradores de elite, calejados e acostumados a matar. Bastaria transferir sua habilidade em abater animais para abater seres humanos. O grupo seria enviado em missões especiais em lugares inacessíveis. Seriam como caçadores de homens. O comandante dessa tropa, escolhido a dedo para o serviço, seria um homem conhecido do líder SS Heinrich Himmler, um veterano da Grande Guerra chamado Oskar Dirlewanger. Mas quem foi Oskar Dirlewanger? E como ele veio a ocupar o topo da lista dos piores nazistas de todos os tempos? Dirlewanger serviu no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Segundo todos os relatos oficiais, seu serviço foi honroso, recebendo a Cruz de Ferro 2 vezes e sendo ferido em 6 diferentes ocasiões. Ele ganhou certa fama após o fim da guerra, quando sua unidade formada por cerca de 600 homens ficou presa na Romênia e teve que fazer uma jornada considerada heróica de volta à Alemanha. Os soldados alemães eram hostilizados em todos os territórios pelos quais passavam e tiveram de cortar caminho através dos bosques e montanhas, na qual encontraram oposição ferrenha. Após a guerra, Dirlewanger se juntou aos Freikorps, milícias armadas que existiam na Alemanha do pós-guerra. Eram tropas de veteranos calejados que haviam sido forçados a dar baixa militar após o desarmamento da Alemanha, e que não se conformavam com isso. Muitos dos Freikorps eram mercenários que ofereciam suas habilidades obtidas na guerra para quem pagasse mais. Dirlewanger era o comandante de uma dessas tropas, e ele se saía muito bem oferecendo seus serviços em outros países, sobretudo para sufocar revoltas. Quando não estava trabalhando, a vida particular de Dirlewanger era um desastre. Um alcoólatra inveterado com uma forte tendência à truculência. Ele frequentemente tinha problemas com as autoridades. Na verdade, ele acabou em prisões militares mais de uma vez por se envolver em brigas, badernas e bebedeiras que comumente descambavam para a violência. Durante seu período na cadeia, ele teve contato com alguns membros do Partido Nazista e se interessou pela sua filosofia. Esses contatos o levaram a uma posição nas tropas de choque que lutaram na Guerra Civil Espanhola, onde ele foi ferido 3 vezes. Muitos alemães do Freikorps lutaram na Espanha ao lado de Franco, engrossando as suas tropas e fornecendo uma expertise obtido anos antes. Não por acaso, essas tropas se destacavam como algumas das mais brutais, capazes de todo tipo de atrocidade, não apenas contra o inimigo, mas contra a população civil. O início da guerra fez com que ele fosse liberado da cadeia com a ficha devidamente limpa, para que pudesse servir seu país. Dirlewanger foi integrado ao quadro de oficiais da Waffen-SS, quando surgiu a ideia de criar a unidade de caçadores furtivos que ele deveria liderar. A fama conquistada na retirada na Romênia fez com que ele fosse considerado a opção ideal. Muitos diziam que ninguém mais seria capaz de fazer o mesmo. Provavelmente eles estavam certos, mas por motivos errados. Durante o treinamento brutal, a unidade rapidamente assumiu o nome de seu comandante e passou a se chamar Sonderkommando Dirlewanger. Posteriormente, após várias expansões, alcançaria o título pelo qual ganharia notoriedade, Brigada Dirlewanger. Esse título estaria para sempre ligado a uma onda de horror e crimes de guerra que incluíam assassinato, tortura, estupro, pilhagem e praticamente todas as modalidades de crime de guerra concebíveis. A Brigada Dirlewanger foi testada em campo pela primeira vez na Polônia ocupada, em agosto de 1940, pouco menos de um ano após a ocupação alemã daquele país. Seu trabalho era pacificar a insurgência que existia contra a presença nazista. Dirlewanger e seus homens receberam carta branca do comando para lidar com a situação da maneira que julgassem necessária, desde que trouxessem resultados. Os homens que compunham a brigada eram quase que inteiramente veteranos das Freikorps, muitos deles envolvidos em crimes, mas havia ainda muitos ex-condenados que foram liberados das prisões para que se juntassem ao exército. Havia indivíduos envolvidos em extorsão, roubo e corrupção, bem como assassinos e estupradores, soldados afastados por indisciplina e atitudes temerárias que não eram condizentes com a função de um soldado. Pode ser exagero categorizar todos eles como psicopatas, mas tal coisa não está longe da verdade. A brigada não se importava com a população civil, matava qualquer suspeito que estivesse em seu caminho, cometendo crimes sexuais em massa, torturando e agindo sob efeito do álcool ou drogas, em especial metanfetaminas. Um visitante de seu quartel geralmente poderia encontrar salas cheias de pilhagem, soldados bêbados em serviço e gritos de mulheres e crianças sendo estupradas nos porões. Muitos deles acabavam presos preventivamente, mas os contatos de Dirlewanger conseguiam uma rápida liberação, mesmo quando a infração era grave e poderia resultar em corte marcial ou até fuzilamento. Naqueles primeiros anos de guerra, a jurisprudência militar alemã era um tanto confusa, e se resultados positivos surgissem, tudo podia ser relevado. Os nazistas estavam gradualmente descriminalizando muitos crimes militares. Em 1940,
ainda existiam leis contra os assassinatos de civis, embriaguez em serviço, roubo de propriedade privada e muitos outros crimes cometidos pelos homens, mas a lei não os tocava. O próprio Dirlewanger chegou a ser acusado de matar um de seus homens numa briga de faca, de ordenar o massacre de inúmeros civis e de manter uma judia cativa como escrava sexual, embora o sexo entre alemães e judeus fosse proibido. As autoridades alemãs ficaram enojadas com o comportamento desses homens. Até mesmo membros locais da SS e da Gestapo ficaram furiosos com os informes. Os demais soldados ficaram horrorizados com o que acontecia e temiam trabalhar com aqueles maníacos furiosos. A situação chegou a tal ponto que o governo provisório alemão na Polônia ameaçou prendê-los se não fossem transferidos imediatamente. O pedido de afastamento mencionava que o moral das tropas convencionais afundava quando forçados a agir com a brigada proscrita. Mesmo alguns oficiais queriam o bando longe por considerá-los um perigo. Uma vez que o conflito se movia para o leste, a brigada foi enviada para a Bielorrússia, onde seus talentos poderiam vir a calhar contra os soviéticos. Dirlewanger recebeu uma permissão especial assinada pelo próprio Heinrich Himmler, líder da SS, para agir como bem entendesse na sua nova função. Era um privilégio extraordinário para um oficial do exército alemão, que normalmente precisava obedecer a regulamentos como qualquer outra força de combate. Ele pediu por reforços e, quando ganhou autorização, escolheu a dedo nas cadeias e prisões de toda a Alemanha os seus novos recrutas. Ele procurou especificamente por soldados mandados para a prisão por excessos cometidos. Sua seleção passava por 3 critérios. Os candidatos deveriam ser duros, ter treinamento e responder ao seu comandante em completa lealdade. Aqueles que não correspondessem eram disciplinados por Dirlewanger, que podia inclusive fuzilar quem não obedecesse suas ordens à risca. O comandante usava liberalmente seus poderes e novos membros da brigada recebiam ordens frequentes de executar civis para confirmar sua lealdade. A presença da brigada Dirlewanger tinha um efeito dramático onde quer que atuasse. O índice de mortes aumentava consideravelmente onde eles eram designados. Dirlewanger era muito próximo de seus homens e tinha a tendência de usar uma linguagem informal e tratá-los pelo primeiro nome, o que era extremamente incomum para um oficial alemão. Ele bebia, socializava e permitia a realização de pilhagens, ações que a maioria dos militares não autorizava em suas fileiras. Além disso, ele também estuprava e matava, agindo como um deles. Finalmente, ele não se eximia de participar dos combates, fazendo questão de estar em ação muito mais do que a maioria dos oficiais de sua patente. Sua calma sob o fogo e a conexão quase sobrenatural com as tropas lhe valeram o apelido absurdo e irônico de Gandhi entre seus homens. A infame brigada Dirlewanger atuou na Bielorrússia por 3 terríveis anos. Nesse período eles ficaram famosos pela perversidade que o comandante categorizava como medieval. De fato, ele via a si mesmo e a seus homens como guerreiros e não soldados, mais adequados ao período medieval do que as guerras modernas. A tropa empregava táticas como forçar mulheres e crianças, com a ponta da baioneta, a marchar à frente dos soldados para detonar quaisquer minas terrestres que pudessem estar em seu caminho. Costumavam ainda trancar moradores de vilas suspeitas em celeiros e atear fogo. Como sempre, estupro, assassinato e destruição injustificada estavam na ordem do dia. Eles alcançaram o auge da infâmia durante a Revolta de Varsóvia, de 1944. Os poloneses tomaram o controle da capital quando os soviéticos se aproximaram, e Hitler ordenou que os rebeldes fossem esmagados. Uma das tropas responsáveis pelo contra-ataque seria a Brigada Dirlewanger, chamada de volta à Polônia. Há inúmeras histórias sobre a atuação da tropa nas operações realizadas em Varsóvia. Um exemplo que ficou famoso foi testemunhado por um tenente do exército alemão que havia sido imobilizado por uma unidade de poloneses num prédio de vários andares. O oficial relatou mais tarde que a Brigada Dirlewanger chegou, invadiu o prédio sob uma barragem de balas e logo o tiroteio parou, substituído por gritos. O oficial encerrou seu relatório descrevendo a visão de rebeldes sendo jogados pelas janelas do prédio com cordas ao redor do pescoço. Contudo, a revolta de Varsóvia foi a última ação da brigada. Não muito depois, o próprio Dirlewanger foi ferido, seu 12º ferimento, e dessa vez com gravidade, para impedir seu retorno à liderança da tropa. No final da guerra, a brigada foi absorvida por outra tropa, totalizando um efetivo de 7.000 homens. Sem Dirlewanger para opinar, a tropa recebeu soldados sem grande experiência e que não tinham estômago para as atrocidades dos mais velhos. Na primavera de 1945, a tropa foi praticamente dizimada pelo Exército Vermelho, na região do Ruhr. Apenas algumas centenas sobreviveram. Anos depois, no início dos anos 60, um ex-membro da brigada se apresentou a promotores de justiça e, se dizendo arrependido, ofereceu-se para relatar seus crimes. Ele descreveu vários crimes de guerra, incluindo um incidente em que um membro da unidade, aparentemente bêbado, estuprou uma garota ao ar livre, na rua. Quando terminou, o estuprador puxou uma faca e rasgou-lhe da virilha até a garganta, deixando-a para morrer ali. Em outro incidente medonho, a brigada capturou uma cidade. Dirlewanger ordenou que seus homens matassem todas as crianças que estavam em um prédio, que funcionava como orfanato e creche. Para economizar munição, os homens foram instruídos a usar baionetas e a coronha dos rifles.
Esse horror é lembrado como o Massacre de Wola, e supõe-se que cerca de 500 crianças tenham sido assassinadas na ocasião. Quanto ao próprio Dirlewanger, ele foi capturado vivo por soldados franceses, tentando se misturar à população de refugiados e escapados aliados. Oficialmente, ele morreu de causas naturais, enquanto estava sob custódia, mas há rumores que ele foi espancado até a morte por soldados poloneses que o reconheceram.